Me conta uma coisa, você tem medo de falar em público? Fica tranquilo porque você não está sozinho. Muita gente no mundo tem esse mesmo medo. Então, nosso vídeo de hoje são algumas dicas para você conseguir falar em público. Olha, você pode ser solicitado para uma situação dessa, falar em público, em muitos casos. Você pode ter que fazer uma apresentação para o seu chefe. Se você estiver na faculdade, você pode precisar apresentar o trabalho na faculdade. Você pode ter que vender alguma coisa, se você é vendedor. Se você é empreendedor, empreendedora, você tem que se comunicar com as pessoas, ou seja, a comunicação está na nossa vida, quer a gente goste ou não. Mas se você tem medo de falar em público, fica tranquila porque você não está sozinho. Saiu uma pesquisa de uma universidade norte-americana que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. O medo da morte aparece em quarto lugar, enquanto o medo de falar em público está lá no topo da lista. Então, meu amigo, minha amiga, isso é mais comum do que a gente imagina. Mas algumas técnicas podem ajudar você a vencer esse medo. Vamos lá então? Primeira dica. Conheça o assunto que você vai falar. Você precisa dominar o assunto sobre o qual você vai falar, seja ele qual for. Se você for falar sobre uma caneca, se você for falar sobre um abajur, se você for vender alguma coisa, apresentar o seu trabalho sobre um determinado assunto para o seu chefe, você precisa estudar sobre esse assunto. Isso é a primeira coisa. Quando você estuda sobre o objeto da sua palestra, da sua apresentação, você tem segurança. Você não vai ficar inseguro pensando, será que eu sei o que eu vou falar? Será que eu não sei? Então, tenha segurança, estude sobre esse assunto. Se for algum objeto, alguma coisa que você precisa manusear, por exemplo, essa caneca, manuseie, conheça, para você não ser pego de surpresa na hora da apresentação. Na hora da apresentação, você tem que saber todas as possíveis variáveis do que acontece. Casos de corretores de imóveis, por exemplo. Saiba se naquele imóvel eu posso abrir determinada parede quando a pessoa quiser comprar, se eu posso colocar uma coifa ali na cozinha, ou seja, estude. Você vai ter muito mais segurança para falar sobre algo que você conheça. E isso vai demonstrar também para a pessoa, para o seu interlocutor, para a pessoa que está te ouvindo, que você sabe o que você está falando. E isso é demonstrar segurança, demonstra que você tem autoridade sobre o assunto. Mas, atenção! Demonstrar autoridade não significa arrogância. Você tem que criar uma empatia com quem está te ouvindo. Sorria, seja simpático, esteja aberto para o que a pessoa possa vir a te perguntar, mas demonstre que você tem segurança sobre aquilo que você está falando. Dica número 2. Conheça o seu público. Para quem você vai falar? E o seu público pode ser uma pessoa ou pode ser 1 milhão de pessoas que estão te assistindo através da internet ou das redes sociais. Você precisa saber para quem você está falando. É um público totalmente leigo, que não sabe nada sobre o assunto, sobre o que você vai falar? Bom, então você vai ter que explicar o beabá para essas pessoas. Ou não, já é um público que conhece, é o seu chefe, que conhece o assunto que você está falando, você só está demonstrando, explicando algum termo específico ali para ele. Bom, então você já pode se aprofundar um pouquinho mais, mas você tem que conhecer o público para o qual você está falando. Um dos maiores ruídos na comunicação é nós pensarmos que as pessoas estão entendendo a nossa mensagem. A gente pressupor que alguém está entendendo o que a gente está falando não significa que ela realmente está entendendo. Então, se você tiver chance, se você estiver cara a cara com o seu público, incentive, fale com as pessoas, ok? Estão me entendendo? Alguma dúvida? Porque as pessoas podem estar recebendo uma mensagem completamente diferente daquela que você quer passar. Outra coisa importante, saber se você vai falar para poucas pessoas, que você vai poder dar uma atenção mais individualizada, ou se você vai falar para um público muito grande. Geralmente, quando o público é muito grande, as pessoas são diferentes, é um público mais heterogêneo. Então, você também tem que ser um pouco mais abrangente na sua explicação. Nem tão minuciosa e nem tão geral assim. Tente trazer todo mundo para a sua conversa. Isso vai tirar os ruídos da sua comunicação. Terceira dica,
Você vai usar algum recurso na sua apresentação? Isso quer dizer, você vai usar um data show, você vai usar notebook, você vai usar uma câmera, você vai precisar de modelos humanos. Por exemplo, quem dá curso de maquiagem precisa de modelos, quem dá curso de cabelo precisa levar modelos. Você vai precisar de algum desses recursos? Vai precisar de recursos audiovisuais? Prepare isso com antecedência. Não deixe para preparar isso na hora, isso vai dar uma insegurança enorme para você e corre o risco de dar errado. E se você precisa de um modelo e lá no dia da apresentação você não consegue ninguém? E se você precisa levar um DVD ou um notebook, um pendrive para sua apresentação e você não acha nada na hora? Prepare-se com antecedência. Isso é muito importante. Quando a gente chega preparado para uma apresentação, isso já dá uma segurança enorme. Você não vai ficar preocupado com aquilo no dia da sua apresentação, no horário da sua apresentação. Outra coisa, visite o local que você vai fazer essa apresentação. Saiba, tem tomada ali, vou precisar de extensão, tem microfone, tem uma cadeira que eu posso usar. Veja tudo que você precisa levar e quais os recursos que já estão disponíveis ali para você. Se você for usar recursos audiovisuais, como um data show ou um microfone, teste. Teste mesmo antes. Se você for usar um computador que não é seu, um notebook que não é seu, que já o local que você vai fazer essa apresentação já te dá isso, teste com antecedência. Chegue mais cedo. Não dê desculpa de trânsito, não dê desculpa que você demorou para se arrumar. Comece a se arrumar mais cedo, sai de casa mais cedo e chegue antes. Você precisa estar seguro que tudo que você vai usar ali vai funcionar e vai dar certo. É claro, no momento da sua apresentação, caiu a energia. Isso é uma coisa que está totalmente fora do seu controle e o seu público vai entender perfeitamente. O que não dá para a gente desculpar, digamos assim, olha pessoal, desculpa, eu não testei o data show, não está funcionando hoje, poxa, eu tinha uma apresentação tão legal para vocês, e isso não é legal. Então, tudo que você puder testar antes, se você não é familiarizado em passar slide, enfim, prepare-se antes com todos esses recursos. Mais uma dica, atenção ao português. Não importa onde você vai dar palestra, apresentação, para quem você vai fazer essa apresentação, você precisa falar corretamente. Isso não significa que você vai ter uma linguagem rebuscada, só significa que você não vai falar errado. Isso é um ruído também enorme na nossa comunicação. As pessoas vão prestar atenção no seu português errado e não vão prestar atenção na mensagem, no conteúdo que você quer passar. Então, atenção ao português, sempre a norma culta de linguagem, não dá para usar modismos, não dá para falar gírias, não dá para usar palavrões, jamais. Mesmo que o seu público seja muito informal, digamos assim, você, como eu já disse, é a autoridade naquele assunto. Você precisa demonstrar que você tem segurança sobre o que você está falando e que você não está ali de brincadeira, que você está ali para passar um conteúdo importante para aquelas pessoas que estão te ouvindo. Então, atenção ao português fundamental, não só na sua fala, como em materiais que você for usar ali. Se for uma apresentação de slides, se for uma apostila, se for em folders, cuidado com todo o material escrito da sua apresentação também. Se for numa empresa, por exemplo, vai queimar o filme se você levar uma palavra escrita errado ali, e que não é erro de digitação. Mesmo erro de digitação, ele deve ser corrigido. A gente deve corrigir, peça para alguém corrigir para você antes de você levar, mas se for um erro de ortografia, pior ainda. Então, muito cuidado à língua. Mais uma dica, o nosso corpo. Existe um livro que chama O Corpo Fala, e isso é totalmente verdade. A nossa comunicação é o conteúdo que a gente vai passar, mais a nossa voz, mais a nossa linguagem e mais o nosso corpo. Isso é uma comunicação fundamental em uma apresentação, em uma palestra. As pessoas reparam na gente, mesmo que inconscientemente. Então você precisa ser simpática ou simpático quando você vai se conectar com essas pessoas. Sorria, tenha uma expressão leve, mas não deixe de demonstrar emoções. Se você for falar alguma coisa muito séria ou triste de repente, se é uma palestra que você vai citar algum momento
triste, enfim, demonstre as suas emoções. Isso gera uma proximidade, uma conexão com o público. As mãos, como é difícil, né? A gente saber o que fazer com as nossas mãos quando a gente está numa apresentação. Haja naturalmente, não tente forçar o movimento com a sua mão. Ela fala junto com você, ela demonstra essas impressões junto com você. Movimentos repetitivos, sempre o mesmo movimento com a mão, por exemplo, não funciona. Você vai reparar só na minha mão e você não vai ver o que eu estou falando. Então, tente agir de forma natural. Ao mesmo tempo, você tem que ter postura. Não adianta você ficar largado para fazer uma apresentação para alguém. Demonstra que você não quer estar ali, que você está entediado de estar ali e o público vai se entediar junto com você. Então, uma postura reta, ereta, demonstra que você está preocupado, está ali, está sério, está falando com seriedade, mas tem uma expressão leve. As mãos, se você não sabe o que fazer com elas, tem muita dificuldade, não tem problema se você ficar, por exemplo, com o roteiro da sua apresentação na mão, se isso for te dar uma segurança, não tem o menor problema. Só tente, braço cruzado ou mão no bolso o tempo inteiro. Eu estou sentada aqui, não dá para demonstrar, mas se você está em pé, mão no bolso o tempo inteiro, braço cruzado o tempo inteiro, movimentos repetitivos, tudo que não é natural, não gera uma proximidade com o seu público. Última dica para esse vídeo, a voz, muito cuidado com a voz. Tenha cuidado antes de uma apresentação em não tomar bebida muito gelada ou muito quente, diferenças de temperatura não são legais para a nossa garganta. Tente evitar muitos doces, alimentos com muito açúcar, bebidas alcoólicas antes de uma apresentação, para sua voz ficar limpa, firme, para a hora que você for se apresentar. São alguns pequenos cuidados, mas que fazem sim diferença. E lembre-se, se você foi convidado para falar em público é porque você tem um conteúdo importante e interessante para passar. Não tenha medo. Alguém te convidou porque você é interessante. Então aproveite e curta esse momento. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. Tem mais vídeo na seção de carreiras, tem outros vídeos na nossa playlist. Assista, se inscreva no nosso canal para você não perder nada do que a gente posta por aqui. Gostou do conteúdo? Quer outras dicas de como falar em público? Deixe nos comentários pra gente que a gente pode gravar aqui uma segunda versão. E ficam aqui meus contatos também, caso queiram fazer treinamento, eu também dou esse treinamento de como falar em público. Até a próxima!